O Nair começa dizendo que ela ficou muito bem de preto e fala que nós vamos ver o que ela tem para dizer. Ele pergunta como ela está e fala que gostou do cabelo dela e pergunta qual o nome dela. Ele pergunta qual o nome dela e se ela não pode falar e se ela tem namorado. Ele pede para falar com ela rápido e pergunta por que ela é tão rude. E em seguida diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele diz caramba e fala que ela o rejeitou sem dizer uma palavra. Ela pergunta se esse carro é dele e já ele pergunta o que ela disse. Ela pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela diz que está perguntando se o carro é dele, mas ele não responde. Ele fala que não está ouvindo e pergunta o que ela disse. E mais uma vez ele fala que não está ouvindo. Ela fala que está tentando entender o que está acontecendo e diz que gostou do carro dele. Ele fala que ele também gosta muito do carro dele, que foi por isso que ele comprou. E em seguida pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se ela pode pegar o número dele e ele pergunta o meu número. E como ela diz que sim, ele fala que ela não pode ser a mesma pessoa que falou com ele ainda há pouco. Ele pergunta por que o humor dela mudou assim tão rápido. Ele pergunta o que aconteceu e fala que ela acabou de rejeitá-lo. E pergunta também por que agora ela quer falar com ele. Ela diz que ela só ficou curiosa para saber o que ele ia dizer. Ele fala que como ele é novo por ali, só estava tentando fazer novos amigos. E fala que pensou que ela pudesse ser uma boa pessoa para conhecer. Ela diz que ela é, mas ele fala que não é o que pareceu e que não está vendo sinceridade nela. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele fala que ela que tem que dizer e fala que ela voltou por conta do carro dele e pergunta se não foi isso. Ela fala que talvez e ele pergunta se talvez. Ela fala que realmente quer conhecê-lo, mas ele fala que não é o que pareceu e ela pergunta por que não. E ele fala porque ela nem sequer quis responder as perguntas dele. Ela fala que pensou que ele pudesse ser um esquisito e ele pergunta por que ela achou isso. Ela fala que o que importa é que agora ela está ali e que quer conhecê-lo. Ele fala que ele gostaria de saber por que ela achou que ele pudesse ser um esquisito. E fala que a única coisa que ele fez foi perguntar como ela está e qual o nome dela. Ela diz que isso porque ele estava andando por aí e ele fala que ela também estava andando por aí. Ela diz porque foi muito aleatório, ele fala que ela também voltou de uma forma muito aleatória. Ele fala que ela está fazendo a mesma coisa e pergunta por que isso é estranho. Ela diz que gostaria de conhecê-lo e que gostou do carro dele. E depois que ele fala que ele também gostou muito do carro dele, ela pergunta se ele quer levá-la para dar um passeio. E ele responde dizendo que ele não leva estranhos para passear. Ela diz que ele estava tentando falar com ela. Ele fala que estava tentando falar com ela e que isso é uma coisa, mas outra coisa diferente é ele levá-la para sair no carro dele. E fala também que ele não a conhece. Ela diz que ele estava tentando falar com ela, mas ele fala que ele nem sequer sabe o nome dela. E pergunta, sendo assim, como ele vai deixá-la entrar no carro dele. Ela fala que assim eles vão poder se conhecer e ver no que vai dar, mas ele fala que eles já estão conversando ali. Ele pergunta qual o nome dela e depois que ela diz que o nome dela é Kay, ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e ela diz que sim. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Houston. Ela também pergunta da onde ele é e ele fala que é de Ohio. Ele pergunta por que ela queria entrar em um carro de um estranho que ela nem sequer sabe o nome. Ela fala que ele tem um carro muito legal e que ela só queria saber o que ele ia fazer. E diz que além disso ele estava tentando falar com ela. Então ele pergunta se isso é o suficiente para ela entrar em um carro de um estranho. Ela fala que só ia tentar pegar uma carona com ele e ele pergunta se ele parece um motorista de táxi ou algo parecido. Ela diz que não, mas que ela pensou que ele fosse dar uma carona para ela. Ele fala que ele vai embora porque ele não gosta de perder o tempo dele. Ela pergunta por quê e ele pergunta como assim por quê. Ela diz que ele não vai se arrepender e que vale a pena tentar. Ele pergunta se vale a pena tentar e ela diz que sim. Então ele pergunta se ela vale o tempo dele. Ela diz que às vezes as pessoas cometem erros e pergunta por que não tentar. Ele fala que ela pode entrar desde que ela não faça perder o tempo dele. E dentro do carro ele pergunta e aí. Ele fala que agora que ela entrou, ele quer saber um pouco mais sobre ela e pergunta o que ela faz. E como ela pergunta como assim, ele pergunta em que ela trabalha. Ela diz que não faz nada e ele pergunta se ela não faz nada e ela diz que não. Ele pergunta se então ela não tem nenhum trabalho e ela diz que não. Ele pergunta então o que ela faz assim que o dia amanhece. Ela diz que não está trabalhando e que ela só estuda e faz compras. Ele fala que então no momento ela só está estudando e ela diz que sim.
bem. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela diz que está fazendo radiologia. Ele pergunta quanto tempo e ela pergunta se ele quer saber há quanto tempo ela está estudando e diz que um pouco mais de 1 ano. Ele pergunta quanto tempo está faltando e ela diz que alguns meses. Ela pergunta o que ele faz e ele fala que faz muitas coisas. Em seguida ele fala que ele trabalha no ramo imobiliário. Ela pergunta o que ele faz no dia a dia e ele fala que ele também trabalha com criptografia. Ele fala que já disse muito sobre ele e pede para ela falar um pouco sobre ela. Ele fala que ele gostaria de saber por que ela mudou de ideia e resolveu falar com ele. Ela fala que deu pra ver que ele tem dinheiro e que ele é bem sucedido e ele pergunta o que isso significa. Ela diz que gosta desse tipo de cara e que vai ser alguém que vai poder cuidar dela. Mas ele fala que ele não vai cuidar dela, afinal de contas ele mal a conhece. Ela fala que eles podem se conhecer, mas ele fala que eles ainda não se conhecem. Ele fala que, pra dizer a verdade, ele perde até o interesse em conhecê-la e pergunta se ela voltou pra conhecê-lo ou por conta do que ele tem. Ele fala que ele não quer desperdiçar o tempo dela, mas que ele também não quer desperdiçar o tempo dele. E fala que ele valoriza o tempo dele. Ela diz que ela não vai desperdiçar o tempo dele, que ela garante isso, mas que ele é o tipo dela. E fala que ele é o tipo de pessoa que ela gosta. Ela pergunta o que ele estava tentando fazer e ele fala que só estava tentando conhecer novas pessoas. E diz que ele é novo ali. Ele fala que pensou que ela pudesse ser uma boa pessoa para conhecer e ela diz que ela está ali e que eles podem se conhecer. Ele fala que ele não gostou da mentalidade dela e fala que ela procura alguém que cuide dela. E fala que isso com ele não vai acontecer. E fala que ele não vai bancar uma pessoa que pensa assim. Ela diz que ela acha que todo mundo pensa quando estiver com alguém que essa pessoa queira cuidar dela. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que os caras ricos e que tenham dinheiro. E fala porque assim ela vai saber que vai poder cuidar dela. Ele fala que então ela está procurando alguém que cuide dela e pergunta o que ela vai fazer para o namorado dela. Ela diz que estar com ela já vai ser o suficiente. Ele fala que isso não é o suficiente e que ser bonita não é tudo. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que está solteira por algum tempo. Ele fala que agora ele está vendo porque ela está solteira. Ele fala que ela está solteira por conta da mentalidade dela. Ele fala que ela está exigindo muito, mas que não está disposta a oferecer nada e diz que as coisas não funcionam assim. Ela diz que não é bem assim, mas ele fala que ela está querendo tudo, mas não está disposta a fazer nada. Ele pergunta o que ela faz, se ela cozinha, se ela limpa, mas ela diz que ela não cozinha e nem limpa. Ele fala que então ela não quer fazer nada e ela diz que se ele tiver dinheiro não vai precisar de nada disso. Ele pergunta por que ela acha que não precisa e ela diz que se ele tiver dinheiro não precisa de nada disso. Ele fala que se ela quer alguém que cuide dela, ela também vai precisar cuidar de alguém. Ele fala que isso não está fazendo nenhum sentido e com certeza ele não é o tipo de cara que ela está procurando. Ela diz que acha que não e ele fala que isso não está funcionando. Ele fala que ela nem sequer está sendo sutil e que se ela está procurando alguém que banque ela, ele não é esse cara. E em seguida diz que está ficando claro que ela é interesseira. E depois que ela pergunta do que ele está falando, ele fala que ficou muito claro. Ela fala que ele ainda não sabe nada sobre ela e ele fala que já ouviu o suficiente. E fala que ele não quer perder mais o tempo dele. Ela pergunta sobre o que ele está falando e já ele fala pra ela ter um ótimo dia. Ela diz que ela não vai sair e ele pergunta se ela vai ficar parada ali. Ela diz porque ela acabou de entrar, mas ele fala que já ouviu o suficiente e fala que ela pode sair. Ela fala que pra ela tanto faz e já ele diz que tudo bem.